A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje nós estamos trazendo uma palavra que vai te ajudar muito na tua vida espiritual. Nós estamos falando sobre a linguagem no reino espiritual. E no reino espiritual existe a linguagem do império das trevas, que predomina entre os homens no planeta Terra. Desde a queda de Adão, essa linguagem ela é comum aos cidadãos terrestres. É a linguagem do império das trevas. E que linguagem é essa que ela é usada? Ela usa o medo, a linguagem do medo. As pessoas, elas dizem o meu medo, eu tenho medo, o meu maior medo, eu tive medo, eu tenho medo. Nunca o medo foi bom para o ser humano, nunca foi bom para o homem. Alguns dizem, psicólogos, que o medo é bom e não é bom. A Escritura Sagrada, a verdadeira lei espiritual que ela ensina, diz que o amor lança fora todo medo. Por quê? Porque o medo ele é um poder gerador. Ele gera coisas no futuro. Por exemplo, o teu medo pode vir à existência. Jó, a Escritura Sagrada diz que, ele diz no capítulo 3, versículo 25, ele disse, aquilo que eu tinha medo, isso me sobreveio. O que eu receava, isso me aconteceu. Em Provérbios, capítulo 10, 24, diz, aquilo que o ímpio teme, virá sobre ele, mas o desejo do justo lhe será satisfeito. Então a linguagem do medo tem destruído o ser humano. A pessoa diz, o meu medo é que, eu tenho medo de, meu maior medo é que, eu tive medo de, eu tenho medo de. Então, a linguagem do medo. E qual seria a nossa linguagem, então? A nossa linguagem seria a minha fé. Em vez de dizer o meu medo, a minha fé é que vai dar certo. Eu tenho medo? Não. Eu tenho fé que já aconteceu. O meu maior medo? Não. A minha maior fé é que eu vou dominar, que eu vou conquistar. Eu tive medo? Não. Eu tive fé e aconteceu. Eu tenho medo? Não. Eu tenho fé e já deu certo. A nossa linguagem é a linguagem do reino, não é do império das trevas. A nossa linguagem é a minha fé, eu tenho fé, a minha maior fé, eu tive fé, eu tenho fé. Então substitua, em vez do medo, diga a minha fé. Eu tenho medo? Não, diga eu tenho fé. O meu maior medo, diga não, a minha maior fé. Eu tive medo? Não, diga eu tive fé. Eu tenho medo? Não diga isso, diga eu tenho fé. Por quê? Porque Deus, ele nos resgatou do domínio das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é o reino da luz. Ele nos transportou, ele nos resgatou, ele nos tirou de lá, porque nós éramos prisioneiros, nós éramos obrigados a falar a linguagem do medo. E com isso, o medo nos conduzia ao desastre. Separação de família, destruição de patrimônio, falência, estresse, suicídio, morte. Então o medo opera, porque o medo ele causa dúvidas, preocupações, insegurança, porque o medo ele é implantado. A pessoa diz, então o que é o medo? O medo é uma fé negativa. E quando você usa o medo, você já perdeu. Se você vai entrar numa luta e já entrou com medo, você já perdeu. Vai fazer uma faculdade, entrou com medo, já perdeu. Tudo que você for fazer com medo, você já foi derrotado. Você trouxe à existência aquilo que o medo gerou sobre a tua vida. Uma imagem, uma visão de futuro, você perdendo, você morrendo, num mundo de confusão. Mas tudo que você usar com a linguagem da fé, então a história vai mudar. A tua história vai mudar, o mundo mudará para ti, porque tu vai dizer a minha fé, eu tenho fé, minha maior fé. Então o que a fé gera? A fé gera o crer, a fé gera o crer, gera abundância, gera vida, gera expectativa, gera esperança, gera amor. A fé é diferente, então eu te convido, em vez de usar a linguagem do medo, usa a linguagem da fé, porque certamente tu será abençoado. O próprio Jesus Cristo inspirou o apóstolo Paulo e outros mais, dizendo assim, o meu justo viverá pela fé.
e se retroceder, não me agradarei dele. Né? Isso aqui é o escritor aos Hebreus, que ninguém sabe quem é, capítulo 10, versículo 38. O meu justo viverá da fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. E outra vez diz a Escritura Sagrada, Romanos 1,17, dizendo assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É o que está dizendo a Escritura Sagrada. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Meu amigo, então use a fé. Trabalhe com fé, ande em fé, né? Seja um homem de fé. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.